Fala galera, beleza? Tudo bem? Olha eu aqui de novo, Marcos Rosa na área, falando um pouquinho sobre NR13. Hoje a nossa live, ela também é uma live de aquecimento para a semana de especialização, mas é um pouco diferente, porque o tema é como você pode saber mais, sobre a NR13 através da semana de especialização em NR13. E aí hoje eu tirei a live para responder perguntas para vocês, sobre a primeira aula. Então nós tivemos já a primeira aula entregue aí para vocês nos grupos VIP, Quem está no grupo VIP da semana de especialização já assistiu a primeira aula, mais de 100 pessoas já assistiram a primeira aula, então provavelmente algumas pessoas vão vir aqui hoje para tirar suas dúvidas. E eu estou aqui para ajudar vocês que assistiram a primeira aula, beleza? Eu separei já algumas dúvidas aqui, que nós deixamos um card de perguntas, E eu separei algumas das dúvidas aqui. A primeira dúvida que o pessoal falou sobre a questão, deixa eu ajeitar aqui para mim ver o meu monitor. Tá? Então a primeira dúvida é a seguinte, olha que legal. Como posso garantir que a solda tenha a eficiência 1,0? Quais ensaios devem ser realizados? Beleza, essa pergunta aqui é muito interessante porque ela tem tudo a ver com a primeira aula aí, que a gente falou sobre, até usei uma expressão, um exemplo, um case, que é um tanque de amônia, e aí eu mostrei para vocês lá na primeira aula como que você encontra lá, ou onde, quais os itens do ASME que você vai encontrar a referência para as qualidades das soldas. E aí nós falamos que para tanques ou equipamentos com fluidos letais, que é o caso da amônia, você precisa então de uma solda com eficiência de junta 1, ou seja, a solda tem que garantir ali, a eficiência de junta tem que garantir que não vai vazar de jeito nenhum na soldagem, o fluido letal que está lá dentro. Então, beleza, essa pergunta é uma pergunta muito interessante. Quais ensaios devem ser feitos? Lá, talvez não ficou tão claro, mas a hora que a gente olha lá a tabela UW11, ela fala lá que tem que ser full, ou seja, tem que ser sem defeitos nenhum. E para você garantir 0 defeito, você tem que fazer alguns ensaios que a gente chama de ensaio volumétrico. Quais são esses ensaios volumétricos? Ultrassom, e radiografia. Então, para fabricação, você precisa fazer ultrassom phase array, que é um ultrassom um pouco mais, como se diz, tem mais informação. O phase array é um ultrassom com registro, Então você vai ter registro das imagens, assim como a radiografia também vai trazer os registros das imagens. Agora detalhe, quando você tem que fabricar esse equipamento, é obrigação do fabricante seguir à risca todos os detalhes de fabricação que estão na norma, no código ASME, a gente está falando aqui do ASME 8 divisão 1, tá? E lá no ASME 8 divisão 1 fala que soldas de tanques de fluidos letais precisam ter então eficiência de junta 1. Para isso eles precisam fazer 2 ensaios, radiografia ou ensaio phase array, que é o ultrassom phase array. Ah, Marcos, e se eu for fazer uma reconstituição? Agora, mudando um pouquinho do assunto da pergunta, vamos falar que o profissional habilitado então está fazendo uma reconstituição de prontuário desse equipamento. Olha que legal. Quando ele faz uma reconstituição do prontuário, ele não é um fabricante. Então, algumas exigências que a norma traz para o fabricante, ela não traz também para o profissional habilitado que vai reconstituir o prontuário. Tanto é que os prontuários reconstituídos, eles têm menos informações. Você não precisa, por exemplo, colocar desenhos das peças, você pode colocar um desenho mais simples. Você não precisa colocar, por exemplo, análise química ou certificado das chapas construtivas. Ou seja, é um documento mais simples. E por ser um documento mais simples e isso estar a critério do profissional habilitado, talvez você não precise então fazer a radiografia ou ultrassom phase array. Para você garantir a eficiência de junta 1, basta você fazer um ultrassom convencional para que você tenha a certeza de que você tem ali uma eficiência de junta 1. Que, resumindo, a eficiência de junta 1 é 0 defeito. Você tem
penetração total nas juntas soldadas, tá? Geralmente essas juntas são juntas de topo, beleza? Então fica aí a primeira pergunta, né? Vamos ver se tem alguma outra pergunta aqui. Se já chegou alguma pergunta. Ensaio não confiável, solda. Deixa eu ver aqui, ó, a pergunta do Vagas de Emprego Petrobras. Qual ensaio não destrutivo é mais confiável na solda? A gente estava falando aqui, né? Depende. Os ensaios não destrutivos, eles precisam, todos eles são confiáveis para aquilo que está sendo empregado. Então vamos lá, vou dar um exemplo. Se a eficiência de junta tem que ser 1, não adianta você simplesmente fazer um visual. Mas se a eficiência de junta for 0,5, ou 0,55, ou 0,65, ou até 0,70, o ensaio visual, ele é o ensaio solicitado na norma. Então aí você faria o ensaio visual na solda e já resolveria o seu problema. Por que eu não posso fazer talvez um ensaio de ultrassom onde está exigindo um ensaio visual? Um exemplo, quando você tem um compressor de ar, por exemplo, que a espessura é muito baixa, a solda ela é feita de topo, né, com uma amperagem um pouco mais alta, então você faz a união total, você tem uma penetração total. Porém, a norma ela não exige, a norma trabalha com 0,7 de eficiência de junta para compressores de ar. O que isso quer dizer? Que você não precisa fazer ultrassom nem radiografia, você pode simplesmente fazer um visual interno e externo que já é o suficiente, tá? Então, referente a ensaios, voltando na pergunta do nosso amigo aqui, você precisa então avaliar o que o projeto pede, o que o projeto ou o que o plano de inspeção pede, né, para que você consiga aplicar determinados ensaios na solda. Solda, se você fizer visual, dependendo da solda vai estar ok, radiografia, líquido penetrante, partícula, qualquer ensaio tem a sua função determinada para cada tipo de aspecto ou para cada tipo de material diferente, beleza? Vamos lá, vamos para a próxima pergunta aqui. Pergunta do engenheiro Bruno. Valeu, engenheiro Bruno, obrigado pela pergunta. Quando eu preciso fazer um end, como fazer? Terceiriza? Legal, cara, a sua pergunta, legal. Eu vou dar um exemplo da minha parte aqui, o que a gente faz, tá? A maioria dos ensaios não destrutivos, né, nós executamos aqui internamente. Então os inspetores de equipamentos, os inspetores de campo, eles já são treinados, são qualificados para fazer esses ensaios. Quais são os mais simples que eu estou falando? Medição de espessura, por exemplo, é um ensaio não destrutivo. Você como profissional habilitado, você é engenheiro, né? Você como profissional habilitado, você não vai terceirizar uma medição de espessura, né? Porque a medição de espessura é algo simples e que você tem que fazer todos os dias. Então, se você for terceirizar esse trabalho, provavelmente você não vai ter competição, você vai ficar sem competição, né? Ou seja, você vai inviabilizar o seu trabalho, tá certo? Então vamos lá, medição de espessura a gente faz, líquido penetrante, muito simples também, é um ensaio mais fácil de executar, o pessoal é qualificado internamente. Partícula magnética, temos os equipamentos para realizar. Ultrassom convencional, a gente tem aqui também ultrassonistas para fazer os ensaios, tá? Talvez esse já seja um pouco mais complicado e você tenha que terceirizar no começo, tá? Talvez no começo você terceirize o ultrassom convencional, porque o ultrassom convencional você vai usar quando? Quando você for fazer um PAR, um projeto de alteração ou reparo. Então você vai lá fazer um projeto de alteração e reparo, aí você vai especificar os ensaios que você quer para garantir que aquela solda que está sendo realizada no par, ela tem qualidade. E aí você vai pedir lá, talvez, né? Líquido penetrante, visual e ultrassom. Um exemplo. Mas ultrassom eu não faço, mas eu vou pedir, eu pago uma diária para um ultrassonista freelancer vir aqui fazer ultrassom e liberar para mim o equipamento, tá? Então é assim que funciona. Outros ensaios que aqui a gente terceiriza e provavelmente você vai terceirizar. Radiografia, porque é um equipamento muito caro, um equipamento que tem que ter licença ambiental, licença da Anvisa, sei lá, para você ter aquela fonte radioativa. Então não compensa você ir atrás disso, compensa você
realmente terceirizar esse trabalho. Outro tipo de ensaio, missão acústica, mesma coisa, é um ensaio caro, um equipamento muito caro, muito sofisticado que você não vai poder comprar no começo, tá? Mais de 200, talvez até 300 mil reais custa um equipamento desse. Você tem também o Phased Array, né? que é alguns ensaios que a gente terceiriza também. Não vale a pena, você tem que investir muita grana. Então no começo, principalmente se você estiver começando, são ensaios que você vai terceirizar. Então alguns você vai executar e alguns você vai terceirizar. Beleza? Ô Bruno, espero ter ajudado aí na sua pergunta, tá? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. Pergunta do Erlon Mota. E aí, Erlon, obrigado pela pergunta. Para reparos em caldeiras, o código de projeto usado na elaboração das EPS é o ASME1? Sim, é o ASME1, tá? Você pode usar o ASME1. Na verdade, se eu não me engano, você se baseia no ASME1 a questão dos PNUMs, dos materiais, mas é o ASME9 que você vai usar para elaborar os documentos, tá? É sempre o ASME9 e aí o ASME9, claro, vai chamar o ASME1, tá bom? Então você vai usar o ASME9 para elaboração de documento, é o ASME9. E para materiais e tratativas de tempo, temperatura, esse tipo de coisa, aí você já vai usar o ASME de fabricação, que é o ASME1, beleza? Obrigado, Erlon. Vamos ver aqui outra pergunta. Erlon Mota também. Obrigado, Erlon, pela segunda pergunta. Quais os principais ensaios para qualificar soldador? Falando de ENDES, né? Deixa eu tomar um gole de água aqui. O Erlon, falando sobre ensaios não destrutivos, para se qualificar um soldador, ultrassom, tá? Então você pode pedir para ele soldar uma chapa teste, tá? E você faz um ultrassom. A radiografia também é não destrutivas, né? Dá para você fazer também. Mas assim, o ultrassom e a radiografia é os dois ensaios não destrutivos que você usa para qualificar soldadores. Você pode fazer isso também na própria peça, a norma permite isso, tá? Mas o ideal e o mais usado ainda são ensaios destrutivos, que no caso, para soldador, é o dobramento, né? Dobramento lateral, dobramento face e raiz, e aí vai depender das espessuras das chapas de teste. Se a chapa for maior que 9,5 milímetros, aí você faz o dobramento lateral. Tem todo os critérios, né, de desenvolvimento dos corpos de prova. Isso você vai dobrar mesmo a chapa, né, e vai olhar para ver se tem alguma fissura, alguma trinca. Tem lá as dimensões, se não me engano, trincas ou aberturas, né, defeitos maiores que 3,2 milímetros estariam reprovados, menores que isso estaria aprovado de acordo com o ASME9, tá? Mas falando em ensaios não destrutivos, radiografia pode ser usada, mas é muito caro, mas já usei também. E ultrassom, tá? Pode ser usado também, beleza? Show de bola. Pessoal, então assim, ó, tem mais uma pergunta aqui, que é uma pergunta que já estava aqui na plataforma. O cara perguntou assim, ó, qual o software que você usa para a elaboração do memorial de cálculo? Vi que você tem um sistema com base no ASME. Exatamente. Existem vários, tá? Assim, vários, mas eu tenho conhecimento mais de 2 sistemas que existem no mercado, que é o PV Elite e o Cerebro Mix PV, que eu recomendo, inclusive, tem alguns alunos meus que já estão fazendo a compra desse software, tá? Recomendo por quê? E é o que a gente usa também, que é o Cerebro Mix PV. Se você entrar no site lá do Zé Carlos, do Carlos Alberto, até esqueci o nome do cara. Você entrar lá no site do Carlos, você vai ver que é um software muito bom, atende completamente, tá? O Cerebro Mix. Então você não vai ter problema com ele, você pode usá-lo sem problema nenhum. E aí você pode aplicar ele para fazer qualquer tipo de vaso de pressão, né? A não ser, ele não vai calcular, por exemplo, tampos planos nervurados, tampos cônicos, que estão fora do ASME. Por isso que você mesmo falou, né? Com base no ASME. Ele é um software com base no ASME.
então a gente usa ele. O outro é o PV Elite, só que assim, vamos comparar aqui, o PV Elite faz um pouco mais do que o Cerebro Mix, é mais usado pelos fabricantes de equipamentos sob pressão, mas imagina que o Cerebro Mix ele custa em torno de 15 a 20 mil reais. O PV Elite, que é o mais caro, ele vai custar mais de 60 mil reais, assim, principalmente porque agora o dólar está alto e ele é vendido em dólar. Então, com certeza, sem sombra de dúvidas, eu recomendo aí o Cerebro Mix PV, tá bom? Pergunta: em um projeto de alteração e reparo, em um par, projeto de alteração e reparo, precisa definir o tipo de junta soldada e qual deve ser a eficiência da junta? Quem precisa, tal? Em um par, um projeto de alteração e reparo, quem precisa definir o tipo de junta soldada e qual deve ser a eficiência da junta? É o profissional habilitado, tá? O profissional habilitado que precisa dessas informações. Imagina o seguinte: você pegou lá para fazer um acompanhamento, né? Então, eu vou fazer um acompanhamento de um vaso de pressão, e esse vaso de pressão eu vou precisar abrir uma janela, fazer um corte e soldar. Qual é a pressão daquela região do corte? Qual é o fluido? Tipo de fluido? O que o ASME fala sobre esse fluido? Então isso tudo o profissional habilitado tem que saber. Para mim conseguir fazer uma eficiência, vamos supor que fale que é uma eficiência de junta 1. Para mim conseguir fazer uma eficiência de junta 1, qual processo eu vou escolher? Então tudo isso é o profissional habilitado que tem que saber. Por isso que na aula 1, eu e o Emerson, a gente fala muito sobre especialização. O profissional habilitado ele precisa saber mais sobre soldagem, sobre solda, porque a solda tem tudo a ver com o trabalho do profissional habilitado, tá? Então, imagina que se você não entende de solda, vai passar aperto. Você vai passar aperto. Você não vai conseguir, por exemplo, definir os parâmetros para um projeto de alteração e reparo como esse aqui que você falou. Então, quem define isso é o profissional habilitado. Por isso que ele tem que saber do que ele está falando. Voltando no que eu estava falando, imagina que você tem lá a eficiência de junta 1. Qual o processo que você vai escolher? Qual o tipo de junta? Se eu colocar uma junta de topo em I, por exemplo, com uma abertura pouca, mas a espessura é grande, eu não vou conseguir soldar. Se eu soldar só no eletrodo ou na MIG, MAG, será que eu vou conseguir a raiz que eu preciso? Eu tenho condições de soldar dos dois lados ou só de um lado só? Então todos esses parâmetros vai te dar as diretrizes para que você consiga escolher o melhor processo, o melhor método, escolher também o melhor processo e progresso, né? O processo de soldagem e processo de execução, né? E fazer com que esse projeto de alteração e reparo aí realmente seja bem feito e traga a qualidade e a integridade que o equipamento precisa e a segurança. Então tá, vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Tem aqui então. Compressores, falta só 2 perguntas, pessoal. Compressores de ar possuem qual eficiência de junta soldada? Legal essa pergunta aqui. Compressor de ar é um equipamento muito conhecido aí, né? O pessoal vende até em Auto Center, vende no Leroy Merlin, no Walmart. Você compra um compressor de ar. Esses equipamentos eles são fabricados em série. A eficiência de junta deles, de todos os que eu já vi até hoje, é 0,7. O que isso significa? Significa que ele não precisa de um ensaio volumétrico para aprovar ele. Ele não precisa de ultrassom ou radiografia, só o visual mesmo já aprova. Então, os fabricantes usam uma chapa fina, uma junta de topo e faz uma solda com uma amperagem um pouco mais alta para fazer o derretimento e conseguir aí uma penetração muito boa. Esses equipamentos, se você fizer eu mostro isso em algum... Acho que tem um vídeo de conteúdo meu do YouTube que eu mostro isso. É uma endoscopia interna, né, de um compressor de ar. Dá para ver realmente o reforço da solda interna. Eles soldam por fora, mas você consegue um reforço interno por causa da alta amperagem e do tipo de processo, tá? Que é semiautomático ou automático. Então essa solda, apesar de ser 0,7, ela tem uma penetração total, certo? E ela é 0,7 para evitar que o cliente
que o fabricante, né, tenha que fazer algum ensaio volumétrico, que aí o custo ia lá para cima, né? Custa muito caro você fazer um ensaio volumétrico, tanto o ultrassom, phased array, como também a radiografia. Então você tem um custo alto para isso, então com certeza não seria viável. Mais uma pergunta aqui. Vi que é importante ter documentos de soldagem e EPS, especificação do procedimento de soldagem, exatamente. Vi que é importante ter documentos de soldagem, que é a EPS. Como funciona a elaboração deste documento? Perguntaram já aqui quais os ensaios que fazem para a qualificação de soldador. Para qualificar um procedimento de soldagem, na verdade, o que é um procedimento de soldagem? É um documento que é um passo a passo, né? É uma receita de bolo para solda. Imagina que lá vai falar qual que é a temperatura de interpasse, se tem que ter pré-aquecimento, se tem que ter tratamento térmico após soldagem, de alívio. Vai falar qual que é as espessuras que você pode soldar, qual que é o P-number do material, as variáveis essenciais, tá lá, né? Tá tudo ali. Então é uma receita de bolo. Faz desse jeito que vai dar certo. É assim que funciona. Para você elaborar um documento desse, é claro que existem milhares de tipos de variáveis de solda. Então, nós estamos falando aqui que não é uma EPS só, né? Imagina que algumas empresas de grande porte, de fabricação de caldeira, por exemplo, igual a que a gente cita aí, né, no nosso vídeo, o Emerson, por exemplo, trabalhava na HPB, né, que é uma fabricante de caldeira de grande porte. Então, imagina que a HPB deve ter lá, sei lá, mais de 100 EPS, mais de 100 EPS. Por que tantas assim? Por causa das variações. Então, ora você vai soldar aço carbono com aço carbono, ora inox com aço carbono, ora inox com inox, ora você vai soldar um tubo numa chapa, ora você vai soldar um material P-number 1 com P-number, sei lá, 5A. Então são infinitas as variações aí que vai ter, por isso essa quantidade enorme de EPS. Mas como que é feito esse documento? Você faz então toda a avaliação do que você precisa. Eu quero soldar esses materiais, P-number 1 com P-number 1, né, que são uma chapa de aço carbono comum com uma chapa de aço carbono comum. Vamos falar aqui um 285 grau C com 285 grau C, beleza. Que material que eu tenho que usar? Eu vou usar o 7018. Aí você vai lá, qual que é o processo? Tudo isso você tem que saber e ir montando a sua EPS. Depois você tem que fazer um teste nesse corpo de prova para saber se a resistência da solda é compatível com a resistência do material base. Então você vai fazer um teste de ensaio de tração, tá? Claro que eu estou falando aqui de um material simples. Tem alguns materiais que vão exigir, por exemplo, você fazer ensaios diferentes, como o impacto de Sharpie, né, para saber qual que é a resistência ao impacto. Então, dependendo do material, você tem que fazer outros tipos de ensaio. Então, os mais básicos ensaio de tração, né, visual, né, e dobramento lateral ou radiografia. Acho que, se não me engano, para a EPS tem que ser o dobramento mesmo. Você faz o dobramento lateral. Então, ensaio de tração e dobramento, você qualifica. Não deu defeito, a resistência quebrou, quebrou na solda, mas a resistência está acima da resistência do material base, então está aprovada a sua EPS. É mais ou menos assim que funciona. Imagina que você tem aí que seguir esses parâmetros. Aí voltando, quando eu fiz a última live que eu fiz com o Emerson, a gente abriu o jogo aqui e falou para vocês que nessa turma do curso de alta performance, né, que a gente vai fazer a oferta aí no dia 4, que é após a última aula da semana de especialização, nós vamos dar como bônus o curso do Emerson, que é o curso para você elaborar essas documentações. Então você pode também começar a elaborar documentos de soldagem como EPS, RQP, né? IES. Você vai ter também um módulo, a gente falou sobre isso, né, se você não assistiu a última live que é eu e o Emerson que faz junto, a gente falou sobre isso. Lá você tem todos os detalhes do que vai ter no treinamento. Então, quer dizer, isso é um bônus do curso de alta performance. Olha que legal.
você já entra no mundo da NR13 e já entra sabendo também o que você precisa fazer para entender melhor a questão da soldagem e aplicar de forma correta a soldagem dentro da NR13. Então a gente fechou esse círculo, né? Ainda temos algumas lacunas, mas ainda a gente está fechando esse círculo devagarzinho, beleza? Pessoal, não tem mais nenhuma pergunta. Não tem mais nenhuma pergunta. Deixa eu ver se tem. Não tem mais nenhuma pergunta mesmo. E aí eu queria saber se tem alguém aí que quer fazer pergunta ao vivo aqui para mim. Eu posso colocar aqui agora. Eu vou desabilitar aqui, ativar de novo os comentários, né? Se você quiser falar comigo aqui ao vivo agora, eu tenho mais aí uns 10 minutinhos, dá pra gente falar. Você coloca aí, eu quero. Coloca aí no comentário, eu quero fazer uma pergunta ao vivo. Pode ser sobre a aula, pode ser sobre seu dia a dia aí, talvez uma dúvida que você tenha. Fique à vontade aí. Alguém? Deixa eu ver se eu consigo tirar esse aqui. Ah, beleza. Coloque aí, eu quero, se você quiser entrar ao vivo comigo aqui. E aí, enquanto isso, eu estou à disposição também para responder mais perguntas. Se tiver alguma outra pergunta sobre o treinamento, né, sobre o primeiro dia de aula aí da semana de especialização, tá muito legal. Com certeza faz muito sentido você fazer aqui a sua pergunta. Alguém quer participar comigo? Não? Não? Deixa eu ver quem está aqui com a gente. Erlon tá aí. Serwork. William. É isso aí. Pessoal, então nós vamos finalizar a nossa live de hoje, tá? Amanhã a gente tem mais uma live. Deixa eu ver aqui no meu cronograma qual que é o tema de amanhã. Amanhã, tirando dúvidas, amanhã é um podcast da NR13 com o Vitor de novo. Ah lá, eu quero. Olha o Erlon aí, ó. Vamos trazer o Erlon para cá. Vou falar um pouquinho então. Esperar o Erlon, tá entrando. Erlon. Fala, Erlon. E aí, tudo bom, Bem, Marcos? chefe, tá trabalhando? Tô no trabalho ainda. Olha, cuidado aí, hein? O pessoal vai pegar no seu pé que você tá na live. Você tá no escritório, né? Ah, Tô na minha sala aqui. então tá de boa, então tá de boa. E aí, você assistiu a aula? Show de bola, assisti sim. Ah, você achou legal? O que você achou lá? Bacana? Legal, legal. Deu pra esclarecer muita coisa, né? Referente à elaboração de par, né? Documentos de soldagem. Isso, Muito essa é a produtivo, né? ideia mesmo. E aí você vai ver, se você assistiu a primeira, você vai assistir as outras também. Você vai ver que é uma sequência, né, dos assuntos. Então, ficou bem bacana essa semana de especialização por isso. Agora, você é aluno do curso de alta performance. Na sua turma teve esse bônus aí do curso do Emerson? Infelizmente, não. Ah, não? Ah, então Não. esse pessoal agora dessa turma agora está sendo beneficiado, né, ué? Já tá saindo no lucro, já. Já vai sair no lucro, exatamente. Mas legal, legal. Você tem alguma pergunta para fazer sobre a aula? Não sobre a aula, mas sobre a NR13 no geral, tá? Fala aí. Falando de tubulações, certo, Marcos? Que se adequam à NR13. É necessário para essas tubulações fazer algum teste de estanqueidade ou teste hidrostático? Tá. Você está falando das tubulações que se enquadram na NR13. Sim. Tá, legal. Boa pergunta, cara. Legal, nunca fizeram essa pergunta para mim. Não é necessário, tá? Pelo menos com base na norma NR13, não. A não ser se o seu cliente peça. Pode ser que ele peça. Quer ver um exemplo? Algumas tubulações de gás, né? Algumas tubulações de gás, que ela sai daquele reservatório de 10 mil litros de GLP, passa pela fábrica toda, às vezes, e vai lá na caldeira, ou vai num aquecedor, né? Aquela tubulação, ela é interligada no vaso de pressão. Ela é ligada, na verdade, no vaso de pressão. Ela precisa ser avaliada com base na NR13. Só que existe uma outra norma, uma NBR, que eu não me lembro agora, se é 15381, não me lembro qual que é a NBR,
que fiscaliza também a parte de tubulação de gás, certo? E aí, com base nessa norma, você precisa fazer estanqueidade. Tanto é que mesmo se não for vaso de pressão, agora eu vou falar daqueles aqueles botijão de gás, né, de 80 litros, 90 litros, né, que tem em restaurantes, por exemplo. Aqueles equipamentos, eles enquadram como cilindros transportáveis, né? Ele é um cilindro transportável, tudo bem, não entra na NR13, mas tem que ser avaliado com base na norma do Inmetro, né, e uma NBR. Aquela tubulação que interliga ele até sei lá, até o bujão até o fogão da cozinha industrial, por exemplo, tem que ser avaliado também, tem que ser feito senão o bombeiro não libera, assim, entendeu? O AVCB, por exemplo, ele não libera se não tiver esse laudo de estanqueidade. Aí seria um teste de estanqueidade mesmo. Então, esse teste de estanqueidade para tubulação de gás eu sei que tem. Agora, eu vou dar um outro exemplo. Ah, Marcos, eu tenho uma tubulação de amônia. Ó, mudou totalmente. É um fluido até mais perigoso, que é um fluido tóxico, letal. Eu tenho uma tubulação de amônia. Eu preciso fazer estanqueidade nela? Tem que ver o que a norma pede. Um exemplo. Tubulação de amônia geralmente é fabricada com ASME B31.3 ou B31.4, que aí vai ser o ASME de fabricação de tubulação normal, de processo, né? Então, você pega aquela norma, se ela fala alguma coisa sobre teste de estanqueidade, seria bom você executar. Se a norma de fabricação não fala nada, só fala, por exemplo, que tem que ter uma inspeção de montagem, uma inspeção de fabricação, aí você confia que aquela tubulação foi feita, então, os devidos testes, os ensaios não destrutivos, referente aos testes de fabricação. E aí não precisa fazer mais nada. Ok. Respondeu? Show de bola. Então, tá bom. E aí, o Zé tá por aí? Tá não, tá na correria. Tá na correria? Manda um abraço pra ele aí. Tá. Eu não sabia que vocês trabalhavam junto, cara. Fiquei sabendo aquele dia que ele falou lá no áudio. Foi, trabalhando sim. A empresa aí, vocês estão mexendo com o negócio de... Vocês estão numa linha de metrô aí também, do metrô de Fortaleza, né? A gente está vendo uns equipamentos lá, né? Mas também volta para a parte de NR13. Né? E caldeira, né? E lá, caldeira e vaso de pressão. Ele falou sobre lá uma câmera barométrica, uma câmera hermética, como que é? Hiperbárica, né? É uma câmera hiperbárica. Fala um pouquinho sobre a gente está vendo aí. O cliente em si ele tem lá uma câmera hiperbárica, tem uma câmera de descompressão, né? Que eles utilizam, porque como eles estão fabricando os túneis, né, para passar o metrô, são túneis muito extensos, né? E em certas áreas você tem pressões diferenciais, né? Certo. Então essas câmeras são justamente para fazer essa descompressão, né? Quando algum colaborador dos humanos, dos pessoal, trabalhadores. do trabalhador. É a mesma câmera de descompressão de mergulhadores, né? Exato, semelhante a ela. É um vaso de pressão isso aí. É um vaso de pressão. Só que a gente está naquela dúvida, né, de como parametrizar, né, essa inspeção, né? É um vaso de pressão, porque ela, na verdade, ela trabalha com uma pressão, como ela é grande, né, porque fica várias pessoas lá dentro, como ela é grande, a pressão não é tão alta, mas como é grande, então você faz o cálculo de produto PB, você vai ver que ela é um vaso. E ela trabalha com uma pressão negativa, né? Negativa. Se ela trabalha com uma pressão negativa, o dispositivo de segurança é contra a pressão. Então, ela vai ser um dispositivo de alívio, né? Exato. Exatamente. Que legal. E tem vários instrumentos, né? Tem vários manômetros, tem vários indicadores lá de medição, né? Mas a gente não chegou a ver a fundo, né? Como é que ele realmente opera, não, sabe? Se você tiver a oportunidade de fazer umas fotos lá dos instrumentos, da câmara, eu acho que seria bem bacana. Ok. Mandar isso se tiver a oportunidade porque aí, de ir lá, vou bater uma... no curso de alta performance, fez ele lá, eu dou alguns exemplos, né? Por exemplo, um submarino é um vaso de pressão também, né? Dou alguns exemplos desse tipo, mas tendo evidências mais práticas, talvez fique melhor para o pessoal entender, né? Às vezes o pessoal fala assim, mas como que é isso aqui? Porque lá na norma NR13 fala
vaso de pressão para ocupação humana. O cara fala, nossa, mas como um cara vai ficar dentro de um vaso de pressão? É nesse trem aí, ó. É nesse aspecto, é nesse equipamento que ele vai ficar dentro, né? Exato. Mas beleza, show de bola. Obrigado aí pela sua participação. Tem mais alguma pergunta? Não, somente essa por Então hoje. tá bom. Vamos finalizar junto aqui. Pessoal, ó, queria agradecer a todo mundo aí, tá? Que tá até agora aí com a gente no ao vivo. Quem vai assistir essa live depois vai ver as perguntas que eu já respondi aqui, né? Eu acho que ajuda também o pessoal. O pessoal não tem feito perguntas lá nos comentários, mas tem uma área de comentários lá também, dentro da plataforma onde vocês estão assistindo as aulas da semana de especialização. E você pode fazer uma pergunta lá também, que eu te respondo por lá. Não tem problema. Você pode fazer uma pergunta, um comentário, né? E a gente vai respondendo lá para vocês, beleza? Show de bola. Obrigado, Erlon. Erlon, eu sempre falo o seu nome errado. Valeu. Bem? Obrigado, Erlon. Show de bola. Valeu, mano. Um abraço. Valeu, pessoal. Fiquem com Deus aí. Até a próxima. Amanhã tem mais, hein? Amanhã tem podcast da NR13. O assunto aqui, eu ia falar, caramba, deixa eu falar. Ética é fundamental neste mercado de trabalho. Esse vai ser o tema, falar sobre ética. Show de bola. Valeu, Erlon. Valeu, obrigado. Valeu. Valeu, galera. Tchau.